Então trazemos agora nosso terceiro percurso de leitura, que é o Pele Negra, Máscaras Brancas, esse livro fundante de discursividades do Frantz Fanon, que foi inclusive recentemente editado e relançado aqui no Brasil, e que é um marco para a gente pensar a construção histórica da identidade negra. E nesse livro, que é prefaciado pela Grada Quilomba, que é outra autora também fundamental, quando ela traz Memórias da Plantação, em seu livro, a Grada, nesse prefácio, fala sobre o princípio da ausência, ou seja, o existente passa a ausente e deixa assim de existir. Então, ela coloca dessa maneira a também centralidade dessa ideia para a nossa análise das representações raciais. Porque, veja, há uma questão que, para o negro colocada, existe apenas um destino, e ele é branco. Então, o complexo de inferioridade falado por Fanon como resultado de dois processos, o econômico e o por epidermização dessa inferioridade. Então, todo problema, o problema ele coloca a questão do tempo, né, e da associação irredutível à época. E aí se coloca a questão do povo colonizado e da relação do complexo de inferioridade em decorrência desse sepultamento da originalidade cultural local e da própria construção da linguagem de que nação civilizadora estaríamos falando. Porque, trazendo a questão do colonizado, se colocando como uma identidade que vai ser legitimada a partir da associação com as ideias civilizatórias modernas. Então, por exemplo, isso se dá numa arena de linguagem. Quando você, e aí o Fanon fala, quando você encontra um alemão ou um russo falando, por exemplo, o português de uma maneira, até o próprio inglês, falando o português de uma maneira totalmente fora do repertório gramatical, se tem aquilo como até engraçado, bonito, charmoso. Agora, quando se tem uma pessoa negra falando de uma maneira que está fora desses padrões gramaticais, há outros reforços aí, né? Reforços que passam pela ideia de inferioridade. E aí a grande questão é provar ao mundo branco a existência de uma civilização negra, né? Colocar esse encaminhamento, porque, veja, a ideia de Fanon, e quando ele fala no Pele Negra, Máscaras Brancas, de que a criação da identidade negra, isso é forte, foi uma criação de uma identidade negra, da forma como se é colocada, compulsória, ou seja, não foi o negro quem criou a identidade negra. Foi um outro, o branco, quem apontou e falou: você é negro. E você é negro porque eu não sou negro. Você é justamente a maneira historicamente sedimentada que a negritude ela foi, nesse processo de racialização colocada, foi uma maneira de demarcação pelo emblema do negativo do discurso, ou seja, você é porque eu não sou, então eu preciso dizer que você é para que eu não seja. E isso resulta em toda uma maneira que como viemos falando aqui ao longo desses episódios,
de organização social. Então, assim, é entender nesse pensamento fanoniano do quanto a organização estruturada, do que se entende por raça, ela vai estar associada a uma produção discursiva branca. Isso, então, é um certo movimento de se desracializar, ou seja, do preto, de nós negros, dizermos não somos negros, ou seja, não somos negros, os negros que vocês imaginam brancos, porque a ideia de negro é uma ideia branca, para que a gente possa efetivamente ser negro. Então, romper é justamente esse rompimento que se busca, que Fanon, em sua análise psicanalítica para pensar a identidade negra, coloca. E esse pensamento é muito importante porque ele evidencia os lugares que se sedimentaram da percepção do que é ser negro, que é uma percepção, e aqui que está a importância e talvez um ganho de complexidade nos filmes de Kleber Mendonça Filho e de Juliano Dornelles, de pensar, eles trazem, nessas narrativas, elas acabam trazendo um olhar da classe média, que é um olhar branco sobre o que se pensa e o que se entende de corpos racializados. Então se trabalha a partir desse aglutinamento de discursos dentro dessa perspectiva do estereótipo, ou seja, a empregada doméstica, os trabalhadores de classe média baixa, os espaços sociais que são confrontados entre um espaço branco, como a Praia de Boa Viagem, ou um bairro rico de classe média, com espaços como Brasília Teimosa, uma comunidade surgida a partir de uma ocupação nos anos 60, no Recife, que é ficcionalizada na narrativa. Então, assim, temos esses encaminhamentos de pensar a ideia de que se é colocada nos filmes como essa ideia de, olha, a raça da representação racial ser essa denominação vinda do outro. É sempre trabalhando nesses dualismos, né, para romper essa forma.